É dessa forma mesmo que eles chegam, quando eles chegam na unidade de saúde ou aonde vocês forem trabalhar. Quem não tem muito entendimento também, tá? Então, ao exame clínico, eu coloquei todas as características que vocês visualizaram e responderam, tá certo? A maioria das respostas seguiu uma lógica bem bacana, foram muito boas. Algumas esqueceram alguns detalhes, fiz algumas sugestões também, mas a grande maioria foi bem bacana com relação aos procedimentos que vocês iam fazer, a questão da escolha do tratamento, tá certo? Então, primeira coisa, nós temos que fazer o quê? Primeira coisa que nós temos que fazer é tratar a urgência, né? Vocês estão ouvindo o áudio, tá bom? Sim, professor. Tá, então pode falar. Caso colocar o peso não foi da criança pra gente calcular. Isso, eu esqueci também, é verdade. Isso aí foi passou despercebido, eu esqueci mesmo. Mas A gente colocou uma observação no nosso. Aham. Ah, eu coloquei na tua, não foi? A gente colocou no nosso trabalho, a gente colocou em vermelho a observação, tá? Uhum. A parte da observação. Que como não tinha o peso da criança, não tinha como a gente colocar. Sim, a prescrição correta, né? Verdade. Mas aí vamos lá, gente. Então, caso clínico, primeira coisa, todos foram bem coerentes na questão de falar que temos que tratar a urgência, né? Até porque a urgência não espera. A questão de dor, inchaço, febre, tudo isso nós temos que tratar antes de tudo. Então a gente tem que imaginar o paciente como um todo, como é que esse paciente está. Tem que dar uma adequada saúde geral para ele e depois tratar o que está provocando essa inflamação ou essa infecção ou algo que esteja acontecendo com ele, tá? Então, como urgência, a grande maioria de vocês colocou antibiótico. Eu entraria com antibiótico. Por quê? Justamente pela questão que nós temos um quadro de infecção, nós temos um abscesso, um quadro de infecção aguda, né? Temos um inchaço, um edema. E outra coisa que chamou bastante atenção foi a febre. Gente, toda vez que tiver febre associada com infecção odontogênica, em cavidade oral, em cavidade bucal, sempre é interessante perceber a questão da escolha do antibiótico, tá? Existem algumas doenças que causam febre, porém não se tratam de infecções. Vocês vão ver mais à frente depois, se eu tiver oportunidade para falar um pouquinho também. E esse tipo de algumas doenças, vocês não precisam entrar com antibiótico, mas a grande maioria das infecções odontogênicas ou inflamação gengival, alguma coisa que cause realmente essa febre, aí temos que entrar com antibiótico, tá? O antibiótico de escolha seria a amoxicilina, bem característico, é o que nós mais prescrevemos, tanto nas unidades de saúde quanto nos nossos consultórios, a não ser que o paciente tenha alguma alergia, tenha algum problema que não possa ser prescrito, né? E como se trata de uma criança, a posologia dele, a forma dele seria o quê? Seria amoxicilina 250 mg, que ele seria um frasco, né? 250 mg e 5 ml, tá? Que nesses 5 ml estaria contido 250 mg da droga, no caso, a amoxicilina, tá bom? Aí que vem a questão que você me perguntou, eu não coloquei o peso, realmente, para vocês calcularem, tá? Seria interessante ter colocado, mas vamos imaginar que eu não sei o peso da criança, como é que eu poderia fazer? Geralmente eu faço assim, 7 anos, geralmente eu coloco a amoxicilina, 250 mg na prescrição, né? Um frasco, e iria fazer a posologia de 5 mg, de 5 ml, perdão, de 8 em 8 horas por 7 dias, tá? Então, eu daria um copinho dele, contido de amoxicilina, que tem 5 ml, durante 8 em 8 horas por 7 dias, tá bom? Provavelmente essa dose vai ser uma dose menor do que seria para ele, tá certo? Mas o interessante mesmo é a gente calcular o peso, tá bom? O ibuprofeno e a dipirona fica mais fácil. Por quê? Porque eles vêm na formulação de gotas. Então é só a gente ver a questão do quilo e colocar a quantidade de gotas, tá? Vamos imaginar a criança tem 20 quilos, então nós colocaríamos o quê? Ibuprofeno gotas,
é um frasco, tomar 20 gotas de 8 em 8 horas por até 2 dias. Por que eu entraria com ibuprofeno? Ibuprofeno ele é um AINES, ele é um anti-inflamatório não esteroidal. A gente usa bastante também no serviço público e também nos consultórios, tá? Já é uma droga bem utilizada, uma droga bem conhecida, não tem tantas reações, é uma droga já bem estudada e ele é bem eficaz com relação também à desinflamação, a tirar um pouquinho desse edema, desse inchaço, a relaxar os músculos também, como alguns de vocês colocaram, dá um conforto melhor para a criança, tá? E também, em caso de adulto, se for um adulto. E a dipirona, gente, a dipirona entraria mais para analgesia mesmo. Toda vez que pensar em paciente com dor, sempre lembra ou dipirona ou paracetamol. Existem várias drogas no mercado, existem muitas formulações, relaxante muscular com anti-inflamatório, tem algumas drogas também que ficam potencializadas com cafeína, com codeína, mas enfim, sempre quando o paciente chegar com dor, e até para a gente mesmo, pensou em dor, sempre lembra de dipirona ou paracetamol. Ah, eu tenho uma inflamação, eu tenho uma infecção, eu tenho febre, aí pensa em outra droga, mas para dor fica a dica sempre a dipirona ou paracetamol, que são drogas puras e também são drogas bem conhecidas já na literatura e bem seguras, tá? Alguma dúvida com relação à medicação? Alguém colocou algo diferente? Creio que todos colocaram a mesma coisa. Eu vi alguns trabalhos que uns não colocaram AINES, outros já colocaram. Acho que a maior dúvida mesmo foi com relação à questão do peso, que eu não relatei essa informação para vocês, né? Ok, podemos dar continuidade? Vamos lá. Plano de tratamento, gente. Plano de tratamento, essa seria a primeira consulta, tá? De urgência. O paciente chegou pra gente, eu faria a prescrição. Já nessa consulta já orientaria o pai, a mãe ou o responsável já a questão de melhorar a higienização, escovar melhor os dentes, enfim, dar toda essa atenção que a saúde bucal dele merece, tá bom? Segunda consulta, nós faríamos o quê? Essa parte de adequação do meio, raspagem, escovação, profilaxia, aplicação tópica de flúor, orientação da higiene bucal, orientação da dieta, bem importante também, porque ele é uma criança totalmente desregulada, né? Pelo exame clínico, nós vemos que ele tem muitos elementos cariados, uma escovação bem ruim, tá? Então, segunda consulta seria essa. Se desse já para iniciar com algum procedimento de restauração, que eu acho já seria muito demorado, até porque, que nem eu relatei para vocês, é a primeira vez dele no dentista, essa primeira consulta pós-urgência eu acho que seria mais para ter essa conversa mesmo, de orientar bem, de levar ele na frente do espelho, ou mostrar o espelho para ele com uma escova, toda essa parte de prevenção que nós poderíamos fazer. A partir da segunda consulta, já entraria as restaurações, tá bom? Agora, lógico, aquele elemento que nós estávamos tratando de urgência, ele está controlado, tá? Vamos imaginar que diminuiu o edema, diminuiu a febre, na verdade passou a febre, diminuiu o edema e diminuiu a dor, ele está com ausência de dor. Então nós poderíamos iniciar com as restaurações, que nem eu falo para vocês, os procedimentos mais invasivos, que eu sei que eu vou ter que utilizar anestesia, que eu sei que eu vou ter que utilizar algo que possa provocar dor nesse paciente, eu corro o risco de eu iniciar com um procedimento desses e ele não voltar mais para tratar os outros. Acontece muito também. Por exemplo, exodontia, né? Exodontia do 8.1 e do 7.1, que seriam os dentes decíduos. Se nós fizermos essa exodontia primeiro e querendo ou não ele entender como um quadro de dor, não for uma criança bem condicionada, ele pode não voltar para fazer os outros tratamentos de restauração, de endo que ele tem para fazer. Então, assim, eu prefiro geralmente deixar esses tratamentos mais invasivos por último, tá? Então, iniciaria com as restaurações. Aí, um ponto bem importante, gente. Na faculdade nós aprendemos bem sobre isso. O paciente tem restaurações extensas, o paciente, aliás, tem cáries extensas, muitas. É um paciente que não é colaborador, não escova bem. Primeira opção sempre é o amálgama, tá? Até pergunta de prova e concurso para vocês. Sempre amálgama, tá bom? Na unidade de saúde, algumas delas, aliás, o profissional não tem o amalgamador. Ou então não tem mais o costume de trabalhar com amálgama. Então ele faz a opção pela resina.
que ao meu ver é mais rápido. Há muito tempo eu não trabalho com amálgama, então eu faço a opção por fazer em resina, tá? Mas a título de prova, de questão, de concurso, se surgir um caso desse, todas essas restaurações que eu coloquei para vocês aí seriam em amálgama, tá? Primeira opção, tá certo? E depois podemos fazer a restauração em resina do elemento 53, que provavelmente é uma restauração em dente anterior, e o amálgama não fica nada bem para esse dente, tá? Acesso para a endodontia do elemento 36. Esse elemento, no relato do caso clínico, ele tinha um abscesso. Alguns de vocês até colocaram drenagem do abscesso na primeira consulta, se possível. Muito bom, super bacana. Quando a gente consegue fazer a drenagem desse abscesso é muito bom. A dor do paciente, o inchaço, o incômodo melhora muito, tá bom? Fazemos o acesso nessa outra consulta, utilizando anestesia, lógico, que é o ideal. E um ponto que eu queria tocar com vocês, na faculdade a gente aprende o quê? Aprende a fazer o quê? Isolamento absoluto, fazer todo aquele passo a passo que nós temos, né? Irrigação, com solução de Milton. Não sei se vocês já tiveram essa aula, mas se não tiveram, vão ter e vão lembrar. No posto de saúde, na unidade de saúde, é um pouquinho diferente, a realidade é bem diferente. Nós não temos a parte de isolamento absoluto e temos alguns materiais que também faltam para a gente. Então, o que nós fazemos na unidade de saúde? Fazemos a anestesia, o acesso, né? E a medicação intracanal, que geralmente temos duas opções. Ou o otosporin, que seria para polpa viva, para bio, né? Que nós falamos, que geralmente é aquela polpa quando você faz o acesso, que ela sangra, que está pulsando, aquela polpa bem avermelhada, bem delimitada. Ou se o paciente já tiver com uma polpa em necrose, que seria aquela necrose, nós entraríamos com formocresol ou tricresol, dependendo do material que você tiver, tá? Exodontias ou endodontia do elemento 85. Nós temos que avaliar bem por quê, gente. Ele é uma criança de 7 anos, que nem eu coloquei no caso clínico. Esse elemento 85, vocês podem até lembrar lá no artigo depois, esse elemento 85, ele vai sofrer o quê? Risólise, vai reabsorver a raiz dele, e ele vai ter uma troca, eu acho que creio lá para os 10, 11 anos mais ou menos, tá? Então nós temos... Oi? Entre 11 e 13 anos estava naquela tabela que o senhor enviou pra gente. 11 e 13 anos? O 85, certeza? Não, tá muito. 13 anos tá muito. Mas eu vou ver de novo, tá? Porque geralmente com 13 anos ele já tá com todos, até o segundo molar dele já tá formado. Mas eu vou ver direitinho, tá? Mas assim, geralmente o 85 ele troca com 10, 11 anos. Geralmente essa é a idade. Geralmente ele troca bem parecido com o canino, tá? Então a gente tem que imaginar o quê? Será que esse dente ele vai sustentar um tratamento endodôntico? Será que eu consigo fazer? Será que a criança vai permitir com que o colega, o endodontista ou o odontopediatra realize o tratamento endodôntico? Tá? Por isso que eu coloquei um asterisco aí para vocês. E o interessante também, que nem eu comentei, na unidade, pelo menos aqui em Rio Branco, nós não temos a opção da radiografia, tá? Nós não temos a opção de radiografias de solicitação de exames pelo serviço público, mas num caso desses eu pediria, tá, gente? Eu pediria tanto uma radiografia periapical do elemento 36 para a gente confirmar o diagnóstico, se vai tratar endo ou não, que provavelmente vai ser endo, e uma radiografia periapical do elemento 85, tá? Então, conversaria com o pai ou com o responsável do paciente e explicaria para ele do objetivo do exame, que vale a pena fazer, que é para melhorar o nosso diagnóstico. E às vezes não, na maioria das vezes eles conseguem fazer. Às vezes não conseguem assim fazer de pronto o raio-x, mas você vai marcando as consultas de acordo com o tempo e ele vai te voltar com esse raio-x e você consegue dar o diagnóstico e o tratamento ideal para esse paciente, tá bom? E por último, lógico, eu colocava a exodontia, né? Do elemento 81 e 71. Por quê? Porque já está passando da idade, né? Ele está com 7 anos. Geralmente, 81 e 71 é para ser trocado pelos permanentes com 5 anos e meio, 6 anos. Já é para ter essa troca de dentes
e o nascimento dos dentes permanentes inferiores, dos incisivos, né? Então ele está um pouquinho atrasado, tá bom? Então já indicaria a exodontia desses dois dentes, até porque a própria mãe relatou isso, né? Ela falou que eles amoleceram, mas por algum motivo eles ficaram endurecidos novamente. Esse é outro detalhe que acontece muito também na unidade de saúde, todo dia chega pra gente. Quando eles não conseguem fazer as extrações em casa, né, com a linha, com o dedo, enfim, com qualquer outra técnica, em casa mesmo, aí acontece isso. Muitas vezes o dente fica endurecido novamente e ele não consegue mais tirar, tá? Aí vai passando o tempo, acontece que vai nascendo permanente pela face lingual, acho que foi até um outro caso que eu comentei com vocês, e vai dar um problema o quê? Na oclusão, porque não vai ter espaço, tá? Então muita atenção a esse caso. Aquele quadro que eu mandei para vocês das erupções é bem importante justamente para a gente ter esse senso crítico. Será que está na idade de troca? Será que não está? Será que vale a pena extrair? Será que vale a pena esperar para esse dente ficar mais um pouco na arcada? Tá bom? É sempre bom a gente ter em mente aquela colinha lá que eu dei para vocês, aquele quadro, para vocês terem um pouco de noção com relação à troca de cada elemento dentário. Tá bom? Tá bom, professor. Ficou alguma dúvida, gente?